Bitcoin agora sendo negociado abaixo da casa dos US$ 80.000 e como eu havia dito no vídeo anterior, as regiões que nós estamos em regiões de resistência, regiões importantes que faz sentido sim, quem sabe rebalancear o caixa, porque estamos diante de um cenário que o Bitcoin precisará de encontrar bastante força para conseguir romper essas regiões. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui as regiões importantes para, de repente, tentar fazer um novo aporte no Bitcoin em uma possível correção que está iminente. Vou estar trazendo regiões de realizações. Eu, particularmente, fiz vendas nas regiões ali dos US$ 81.000, US$ 81.500. Eu rebalanceei o meu caixa. Atualmente eu estou com aproximadamente 50% de caixa, justamente porque eu acredito que essa região é uma região de extrema dificuldade agora para o Bitcoin romper assim de primeira. Então, eu vou analisar o sentimento do mercado com vocês, as probabilidades, as possibilidades para esse momento aí. Então fica até o final do vídeo, vou mostrar regiões de liquidez, regiões importantes aí que o Bitcoin tende a buscar agora no curto e médio prazo. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise do vídeo. E eu quero começar aqui com os indicadores de sentimento, mas antes de mais nada, quero deixar uma solicitação aqui para vocês. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Eu tenho certeza que o vídeo aqui vai ser extremamente útil. Eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí na análise do dia a dia com vocês. Se inscreva lá nas minhas redes sociais também, me siga nas redes sociais, vou deixar o link aqui embaixo das minhas redes sociais. Eu sempre estou postando insights interessantes, coisas que eu estou dizendo agora que eu já tinha dito lá no meu canal ou lá no meu Instagram, e eu estou recebendo uns feedbacks bem interessantes porque realmente é um conteúdo de valor, tá? E é um canal sério, a gente busca analisar o mercado de uma maneira verdadeira, sem falsas promessas, né? Porque realmente a gente sabe que o mercado de criptoativos, não só o mercado de criptoativos, como no geral, existem muitas falsas promessas, existem muitas ilusões que são vendidas e não é a proposta aqui do canal, né? Nós analisamos as probabilidades, as possibilidades, usamos o medo e a ganância ao nosso favor para a gente conseguir obter lucro. Mas é possível que talvez você esteja começando no mercado há pouco tempo e você seja atraído por coisas mais fáceis, coisas mais simples. Aí, infelizmente, o canal aqui ainda não é para você. Quem sabe daqui a alguns meses, alguns anos, você vai estar mais maduro e aí você vai voltar ao canal e você vai, com certeza, você vai se inscrever porque você vai entender do que de fato significa o mercado de criptoativos, né? Não só o mercado de cripto, mas investimentos. Não se trata de certezas, se trata de probabilidades, de estatísticas e possibilidades. E é o que nós analisamos aqui. E o mais importante é que você tenha a sua estratégia de investimento e use o pânico e a euforia ao seu favor, porque de fato ninguém sabe para onde o mercado vai. Nós somente analisamos as probabilidades e as possibilidades. Então, eu deixo o convite aqui a você. Então, sem mais enrolação e sem mais chorumelas, vamos para a análise de hoje. Então, eu quero estar começando aqui com o Bitcoin, mostrando os indicadores de sentimento. O Open Interest está interessante. Nós estamos tendo queda de Open Interest nesse momento que o preço também está caindo. Então, basicamente, mostra que não há um interesse significativo na queda. Olha como é interessante o Open Interest, né? Nessa região aqui, ó, a partir dos US$ 81.500 foi exatamente onde eu comecei a realizar parte das minhas posições, né, onde eu rebalancei no caixa, foi exatamente onde o preço continuava a subir e nós estávamos começando a ter queda de Open Interest. Então, até a casa dos US$ 82.700, o Open Interest não acompanhou. Então, basicamente isso não sustenta a alta, né? Nota que é muito claro aqui nessas regiões aqui, ó, para ficar mais claro aqui para vocês, nas regiões aqui é nítido que aqui eu estava tendo uma alta do preço com a queda de open interest e foi exatamente ali onde o preço encontrou uma certa resistência, né? A alta não foi sustentada porque nós não estávamos acompanhando o open interest como foi todo o outro momento de alta, né? Nós estávamos subindo com o open interest também subindo. E aqui nesse momento virou o open interest começou a cair, foi exatamente que o Bitcoin não conseguiu se sustentar. Então, basicamente, foi aí que eu resolvi realizar parte das minhas posições de algumas para eu poder rebalancear meu caixa para poder melhorar o meu preço médio aí para um médio e longo prazo. Os longs voltaram a subir, embora ainda está em níveis baixos, né? Estava muito mais abaixo, nós estava tendo menos de 0,5 long para cada short. Voltou a subir, isso também não é positivo. O preço subindo, né? O preço caindo, com as pessoas abrindo mais longs, não é positivo, mas ainda estamos em níveis interessantes. Estamos abaixo aí de um long para cada short, né? Então nós estamos ali abaixo de um ainda, porém, isso aqui sim é um cenário que precisamos ficar atento, porque os indicadores basicamente estão começando, pelo menos esse indicador está começando a mudar. Eu já havia dito que essas compras a mercado, nas últimas horas que nós estávamos tendo muita compra a mercado, tecnicamente acaba dificultando um pouco a manutenção da alta. Muita compra a mercado acaba dificultando a manutenção da alta, assim como muitas vendas a mercado acaba dificultando a queda. Então, ele basicamente ele sim encerra uma queda quando temos muita compra a mercado, e quando temos muita venda a mercado também acaba encerrando, pelo menos momentaneamente, um movimento de alta. E é exatamente o que estava acontecendo, e eu já havia alertado essa possibilidade, porque estavam sendo, de fato, muita compra a mercado, e isso daqui acaba sim atrapalhando, dificultando a manutenção da alta. Então, é um ponto também que eu estava observando, que eu já tinha trazido aqui, essas possibilidades, essa probabilidade que aconteceria aí no médio prazo. A taxa de funding, né? O funding rate ainda está abaixo do zero, então isso aqui
tecnicamente ainda é positivo, basicamente eu tenho mais dinheiro em short do que long e isso é positivo. Então os indicadores de sentimento daqui de modo geral está um pouco neutro, mas o mais importante, ao meu ver, é que nós estamos tendo queda de open interest com a queda do preço. Então por mais que nós estamos tendo um pouco de aumento de long, ainda não me preocupa. Agora o que vai começar de fato a me preocupar se nós voltarmos a ter um aumento do open interest com a queda do ativo e os longs e shorts subindo, aí com certeza isso daqui vai ser um fator relevante para eu não tentar fazer um movimento de bottom fishing, de compra dessa pesca desse movimento de queda, né? E eu vou mostrar na próxima parte do vídeo regiões importantes aí para estar aportando. De repente você que ficou de fora no movimento de alta, qual seria o melhor movimento de entrada? Eu que rebalancei o meu caixa, qual seria o melhor momento para poder voltar a comprar? Eu vou estar falando um pouco do que eu estou fazendo. Legal? Vamos adiantar aqui os indicadores que eu tenho trazido também, que é o das sardinhas, né? Basicamente, esse indicador, ele me mostra as compras a mercado até $1.000. E nota que desde 9 de março nós estávamos tendo muita venda, de fato, das sardinhas, essas ordens até 1K. E isso basicamente ajuda a manutenção do preço para continuar o movimento de alta. Todas as vezes que nós temos muito movimento de compra da parte das sardinhas, como aconteceu nesse movimento aqui, basicamente o preço tende a ir na força contrária. Então, via de regra, elas sempre estão em um movimento contrário. O ativo está subindo e as sardinhas estão vendendo. Porém, nesse último movimento aqui, nós, no tempo gráfico aqui de 1 hora, nós estamos vendo um certo movimento de euforia das sardinhas, né? Elas estão voltando a comprar. Nada muito significativo diante de uma queda tão forte que estava tendo, porém, é algo que nós precisamos já ficar atento, né? Basicamente, elas voltaram a comprar nessas regiões aqui, ó, que eu estou traçando aqui para vocês no vídeo. E essa região, de fato, acaba sendo um pouco preocupante, porque se de fato elas voltarem a comprar esse movimento de queda do ativo, basicamente eu não fico confortável a voltar a comprar o ativo, a tentar fazer um bottom fishing, a tentar fazer um novo movimento de surf, surfar uma nova alta, porque basicamente elas nunca compram nos lugares certos. Então, se eu estiver vendo sardinhas comprando na medida que o preço está caindo, eu estou vendo uma correção do ativo, né? Quem sabe um movimento de correção. E eu começar a ver o movimento de compra das sardinhas, eu basicamente não entro nesse movimento, porque elas basicamente compram e vendem nos lugares errados, assim como eu já mostrei para vocês. Elas compraram basicamente nessa região aqui de topo, né? Nessa região aqui em que o Bitcoin estava na casa de $126.000, elas voltaram a comprar e foi exatamente ali que o Bitcoin começou a trazer quedas fortes, né? Foi nessas regiões aqui dos $98.000, já é um ponto importante para mostrar. Basicamente elas voltaram a comprar e o ativo, enquanto elas estavam comprando, foi entregando quedas, foi onde a gente chegou à casa ali dos $60.000 e só após elas começarem a mudar essa tendência, começarem a de fato vender, foi que o ativo lateralizou e voltou a subir, que estamos tendo essa alta significativa basicamente aqui dos $65.000 até os $80.000. Então, esse indicador é muito importante, eu gosto de estar acompanhando e faz total sentido para mim observá-lo para saber se estamos diante de um momento de oportunidade de compra ou, quem sabe, é melhor esperar elas ficarem ainda mais negativas, ainda eu continuar vendo as sardinhas abrindo mão de suas posições vendendo, aí sim eu volto a querer poder aportar novamente. Esse mapa de liquidação do CoinGlass, eu gosto de estar acompanhando, eu sempre trago aqui, e eu já tenho trazido alguns dias, alguns meses, semanas eu tenho falado. O Bitcoin na região acima, tinha muito liquidez acima. Eu tinha trazido já aqui, quando o Bitcoin estava na casa dos 65, $60.000, o quanto de liquidez havia nas regiões acima. Eu tinha dito que existia uma boa probabilidade de o Bitcoin buscar liquidez nessas regiões, e foi exatamente o que aconteceu. O Bitcoin está agora negociado na casa dos $80.000, chegou a ser negociado acima, e ele fez um movimento de limpa aqui em cima. Basicamente, quando eu olho a Binance, OKX e Bybit, até a casa aqui dos $91.000, eu teria o que seria 4,4 bilhões de liquidação na OKX, na Bybit e na Binance, né? Então, seria um valor significativo? De fato, não é um valor pequeno, é 4,4 bilhões de liquidação de short, né? De short. Porém, quando eu olho para regiões abaixo, até a casa de $70.000, eu teria mais de 15 bilhões, ou seja, eu tenho mais de 3 vezes, praticamente 4 vezes mais do que eu tenho abaixo. Então, isso é extremamente relevante. Me faz acreditar, sim, que do mesmo jeito que nós tivemos um movimento de short squeeze, nós também podemos ter um movimento de short squeeze, vir testar regiões abaixo, na casa de $70.000, quem sabe na casa de $75.000, nós já teríamos aí ó, 7 bilhões de liquidação. Então, o mercado está começando, embora os índices ainda de medo e ganância ainda está em medo, né, quando nós analisamos aqui pelo esse painel, nós ainda estamos em medo, mas comparado ao que nós estávamos anteriormente, em extremo medo, nós já estamos em níveis altos. Né? Então já estamos se aproximando ali de um neutro para possivelmente, quem sabe, voltar para a euforia. Então, dessa forma, acaba-se já criando uma certa piscina de liquidez nas regiões abaixo, né? Muita gente abriu long nessas posições. Então, se o Bitcoin voltasse para $70.000, seria um movimento de long squeeze, seria um banho de água fria, um monte de pessoa. E via de regra, o ativo tende a buscar liquidez para ambos os lados após movimentos de quedas fortes que tivemos até os $60.000, né? Então não seria nada de outro mundo. Na próxima parte do vídeo eu vou mostrar o price action para vocês e vou mostrar que seria uma correção até saudável se voltasse para essas regiões. Legal? Para concluir esse mapa de liquidação, tem esse mapa de calor que eu já tenho trazido também. Esse é um mapa de 3 meses.
Olha o quanto é relevante esse mapa. Todas essas regiões aqui, ó, de calor, tende a atrair o preço. Atraiu na casa dos 75, o Bitcoin encontrou uma certa resistência posterior, conseguiu romper essas regiões, voltou para aqui para casa de 78 mil dólares, encontrou uma certa resistência lateralizando e buscou liquidez mais acima até a casa dos 80 mil dólares. Nota que esse mapa, ele tende a atrair, essas regiões de calor tendem a atrair o preço e atuam como resistência quando acima. Nesse momento, nós temos já nas regiões abaixo, até os 77 mil dólares mais ou menos, né, bastante liquidez, que foi basicamente esses apostadores de alta que ficaram muito otimistas com esse último movimento de alta. Então seria totalmente saudável e eu acredito que é possível sim, é muito provável que isso aconteça para os próximos dias, que o Bitcoin volte pelo menos às regiões de 75 mil dólares, né? Para até mesmo testar um topo anteriormente que havia sido formado, testar esse topo como resistência. Então eu teria um movimento de liquidação dos long em massa, teria uma limpa do mercado, né? As mãos fracas ia sair correndo com certeza com esse movimento, porque as pessoas iam voltar a gritar em um possível 60k, 40k, e traria uma certa liquidez para o mercado. Então seria totalmente possível, normal e possível, e eu acho que é possível que isso aconteça. Porque quando eu analiso a parte aqui dos indicadores, quando eu analiso o price action do Bitcoin, essas regiões de 75 mil dólares eu vejo como uma região totalmente normal e saudável. Nota, vamos por partes. Nós estamos dentro desse padrão, dessa cunha ascendente megafone, né, que tem a maior probabilidade de romper para baixo, assim como foi esse movimento semelhante aqui acima, né, que muitas pessoas estão falando, eu já tenho dito também isso há algum tempo, assim como teve essa cunha aqui acima, e agora estamos tendo uma aqui abaixo também, assim como teve essa, estamos tendo essa. Basicamente, esse movimento de cima é um pouco diferente desse de baixo. Nesse movimento de cima, o Bitcoin não conseguiu encontrar força suficiente para chegar em regiões de Fibonacci que estamos agora. Nós estamos nas regiões acima aqui, ó, de 0,618 de Fibo. Esse movimento aqui de cima, o Bitcoin não conseguiu encontrar força para chegar nessas regiões. Os indicadores de sentimento aqui estão diferentes. Aqui nós tínhamos mais sardinhas comprando, como eu já mostrei para vocês, as sardinhas estão mais vendendo nesse momento, embora agora no curtíssimo prazo teve um pouco de compra. Os indicadores, o Open Interest, longs e shorts. Aqui estava muito alto, tinha muitas pessoas abrindo long, é diferente do que agora, tem mais pessoas abrindo short. Então, basicamente, essa bandeira aqui é diferente dessa, ao meu ver, são regiões diferentes. Porém, mesmo assim, esse padrão ainda tem a maior probabilidade, de fato, de romper para baixo. É um padrão que, via de regra, ele tem basicamente, ele tem de 60 a 70% de chance de romper para baixo. Então, eu acho que a internet está um pouco lenta. Vamos lá. É isso aí. Eu vou fechar algumas abas aqui para ficar um pouco melhor. Espero que agora vá. Enfim, esse padrão, via de regra, ele tem uma maior probabilidade de fato de romper para baixo, sim. Porém, os indicadores estão positivos e eu vejo sim com uma possibilidade, por mais que seja menor, o Bitcoin conseguir romper essas regiões. No meu vídeo anterior eu já havia dito que precisaria de uma força significativa. O Bitcoin formar um pivô de alta acima dessas regiões, acima dessas médias de 200 períodos do diário, acima dessas retrações de Fibonacci aqui 618, um pivô de alta acima invalidaria esse canal que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Porém, eu não acho provável que ele venha romper assim de primeira. E, muito pelo contrário, a probabilidade de um rompimento para as regiões abaixo ainda é maior. Mesmo com os indicadores de sentimento estando positivo, esses padrões têm de 60% a 70% de chance de romper para baixo. Então, basicamente, eu fiz um caixa, eu rebalanceei o meu caixa para, se caso de fato o Bitcoin vir, no mínimo, voltar a testar a base desse canal aqui nas regiões próximas de 68, 70 mil dólares, eu pensar em voltar a fazer aportes. Mas aportes significativos e mais pesados eu vou fazer de fato se o Bitcoin perder esse canal aqui, perder esse canal e vir buscar essas regiões abaixo aqui, próximo de 63 mil dólares, próximo de 65 mil dólares, que seriam regiões que eu gostaria de estar me expondo e onde eu provavelmente ia estar fazendo compras mais pesadas, é claro, se os indicadores de sentimentos continuarem ainda positivos de modo geral como estão. Agora, se eu começar a ver muita sardinha comprando, se eu começar a ver uma queda forte como essa, perda desse canal, com aumento de open interest, com muita gente abrindo short, obviamente eu não volto desse movimento e eu vou aguardar, quem sabe, a perda dos 60k. Embora eu não acho que esse é o cenário base para esse momento. Então, por isso que eu digo, não se trata de nós sabermos para onde o preço vai. Nós temos que ter a nossa estratégia e saber o que vamos fazer em cada ação do preço. E todas as pessoas que acompanham qualquer tipo de conteúdo para tomar as decisões, se você hoje está começando no mercado, tem pouco tempo, quem sabe 1 ano, 2, 3 anos, o que eu te recomendaria, o que eu gostaria de ouvir, porque quando eu comecei lá atrás, ninguém sabe de fato para onde o preço vai. Qualquer criador de conteúdo que crava um fundo ou um topo, ele está mentindo, ele não sabe. Ele faz pelo engajamento, ele faz talvez pela extrema confiança que ele tem na análise técnica dele, porém não é isso. As pessoas não têm a real noção de para onde o preço vai. Você não precisa saber para onde o preço vai. Você tem basicamente que traçar o seu plano, a sua estratégia e saber o que fazer em determinadas situações. Basicamente usar o pânico e a euforia do mercado ao seu favor. Como diria já o Warren Buffett, eu digo em todos os meus vídeos, comprem um som de canhões e vendam um som de violino. E eu fiz vendas nessas
nessas regiões aqui, porque basicamente os violinos já estavam começando a tocar. E se eu estivesse errado? E se o ativo continuasse subindo, fosse aos 90, 95 mil dólares? Eu vou ficar extremamente contente também, porque eu ainda estou exposto, eu estou 50% exposto no mercado. Então, não se trata de você sempre acertar ou você saber para onde o preço vai. Trata de você ter a sua estratégia. E quando você errar, você, até mesmo você errando, você vai estar lucrando, porque basicamente, eu acredito que essa região não vai ser uma região fácil de o ativo ultrapassar, por isso que eu fiz vendas, eu rebalanceei meu caixa, mas se o ativo eu estivesse errado e o ativo continuar subindo, e de repente, se continuar subindo nos próximos dias, eu vou estar contente também, porque eu ainda estou exposto, eu tenho 50% de exposição no mercado, e eu vou estar, mais uma vez, voltando a pensar em rebalancear o caixa. Quem sabe ali na casa dos 85, 90 mil dólares eu volto a rebalancear o meu caixa, né? Então, basicamente, essa é a estratégia que eu estou tomando. Eu voltaria a comprar, eu vou voltar a investir pesado numa perda desse canal, né? Mas quem sabe para quem é mais, para os mais ansiosos, essas regiões aqui, já dos 75 mil dólares é uma região importante, porque ela entra em confluência com esse outro topo aqui anterior, né? Que o Bitcoin formou aqui na casa dos 75 mil dólares, ele formou esse topo nessas regiões aqui, ó. E foi um topo significativo que tentou algumas vezes não conseguiu romper. Então, para quem sabe os mais ansiosos, até a casa dos 75 mil dólares é uma região importante. É regiões de Fibonacci aqui, das retrações 0,32 de Fibonacci, então seria é a metade desse canal, dessa cunha megafone também, então seria uma opção de entrada para os mais ansiosos, a base dessa cunha próximo de 70 mil dólares e obviamente na perda. Então, basicamente, eu não acho saudável você, de repente, já efetuar uma compra agora, estamos em correções ainda muito recente, né? Para os mais ansiosos, essas médias nesse período aqui de 1 hora já pode representar um suporte, porque afinal, de fato, foi um suporte algumas vezes, ó, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tem tocado alguns dias já, né, respeitando esse suporte e está exatamente deu uma agulhada bem forte nessas regiões aqui, nessas médias de 200 período de 1 hora, e a princípio, no curtíssimo prazo, está conseguindo se sustentar. Porém, como eu costumo, né, fazer uma análise em sincronia com os indicadores de sentimento, e os indicadores de sentimento ainda tem alguns indicadores que me incomodam bastante, como esse das sardinhas comprando, por exemplo. Então, eu não acho que seja uma opção muito saudável agora, nesse momento, já está efetuando compra, a menos que você tenha muito caixa, você tenha, quem sabe, mais de 50% de caixa, quem sabe se você já está num fomo que você não consegue se controlar, as médias nesse período de 1 hora já seriam uma oportunidade. Mas eu, basicamente, o que eu faria era aguardaria uma correção um pouco mais significativa, essas médias aqui do 4 horas, né? Quem sabe a base desse canal nos 70 mil, ou até mesmo a perda dele das regiões de 65 mil a 63 é onde eu aportaria com mais força, né? Com mais agressividade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da análise, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações, dá um like. Para vocês isso não custa nada, mas nossa, vai me ajudar demais. É extremamente difícil produzir conteúdo, o canal está começando agora, não tem pouco mais de 6 meses, e infelizmente as pessoas são atraídas a falsas verdades, né, a ilusões, e o objetivo do canal aqui não é esse. Eu sempre tento trazer um conteúdo bem honesto com todos vocês, o conteúdo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu comecei aí no mercado em 2021, mais ou menos, em 2021, no mercado de cripto e investimentos há praticamente 10 anos. Então, isso que eu gostaria de ter ouvido e, infelizmente, não é o que a grande maioria fala. Legal? Então é isso. A gente se vê em uma próxima análise e eu já te deixo o convite aqui mais uma vez. Se inscreve aí, vai me acompanhando nas redes sociais. Eu sempre posto insights interessantes e eu tenho certeza que vai acrescentar demais na análise de vocês. Legal? A gente se vê numa próxima análise.